Ora, muito bom dia a todas e a todos. É um prazer estar convosco neste fórum bastante construtivo, de troca e partilha de ideias, no sentido de irmos todos e de facto, conseguirmos reter aquilo que é o ideal. Desde já agradeço o convite que me foi endereçado pela Comissão Organizadora, lamentar como área nos contextos onde exercemos. E, efetivamente, é fundamental que cada uma e cada um de nós perceba que, enquanto profissionais de saúde, urge termos a percepção de que os dias hoje estão muito diferentes do que eram há uns anos atrás. A visão inclusiva dos cidadãos perante aquilo que são os seus direitos é também ela diferenciada. Hoje temos cidadãos que aparentemente se encontram melhor informados, acedem pelo menos mais facilmente à informação e que arguem muito facilmente quando sentem que os seus direitos não foram totalmente respeitados. E, portanto, isto cria um escrutínio muito maior sobre os profissionais de saúde e impele que cada um de nós tenha um conjunto de competências, de conhecimentos mais diferenciados do que eventualmente há uns anos atrás seria normal ter. E, portanto, nós temos que estar absolutamente capacitados para estas matérias e atentos àquilo que deriva do nosso exercício. Porque, por muito que se diga que errar é humano, a verdade é que no exercício das nossas funções, os enfermeiros, os médicos e, portanto, todo o conjunto de profissionais, em concreto, têm que ter a consciência de que eu tenho direitos, sim, mas também tenho deveres. E, efetivamente, releva desta situação em concreto a necessidade de eu de ter soluções e recursos para, quando exerço, estar devidamente capacitado para exercer. E não é só ser absolutamente competente no domínio de técnicas, de ter conhecimentos teórico-científicos, é inclusive de ter argumentos relativamente àquilo que medeia o meu exercício e, portanto, poder-me melhor defender e também defender os utentes que sirvo e com quem exerço. É fundamental que tenhamos esta perspectiva de que nós exercemos no corpo de outra pessoa. E o corpo e a mente, enquanto dimensão e bem jurídico de alto relevo, merece uma proteção extrema por parte daquilo que é o ordenamento jurídico português, inclusive internacional, genericamente. E, portanto, eu tenho que ter a consciência absoluta de que tudo aquilo que eu realizo quando faço prestação de cuidados de saúde a outrem, eu realizo no seu corpo, logo, tudo aquilo que lá é realizado pode, objetivamente, criar responsabilidade e responsabilização no meu exercício, na minha vida, inclusive. E isto advém de um conjunto de obrigações que nós temos. Obrigações contratuais e obrigações profissionais. As contratuais, as que derivam do contrato de trabalho, que não há aqui qualquer tipo de dúvida que no momento em que nós assinamos a nossa assinatura num contrato de trabalho, o que estamos a assumir é que efetivamente vamos desenvolver a nossa atividade numa perspectiva de efetivamente servir a organização como um recurso que passamos a ser. E, portanto, submetemos a essas regras. E é fundamental que a gente entenda que os cidadãos, todos, inclusive a nós, temos um direito major que está implementado neste Estado de Direito que é Portugal, que é o direito à proteção da saúde. E que todos nós, e entenda-se,
toda a sociedade e cada um de nós, a título individual, temos esta obrigação de tudo fazer, de tudo realizar, no sentido de proteger este direito à saúde, que, como aqui vos trago, é inclusive alvo da Lei de Bases de Saúde como o seu pilar sustentável. E, portanto, as pessoas têm um conjunto de direitos. Também têm deveres, objetivamente, mas a verdade é que têm direitos, não só à proteção da saúde, como é evidente também os princípios da igualdade, da não discriminação, da confidencialidade e da privacidade têm de estar absolutamente garantidos. E, portanto, inclusive o próprio acesso aos cuidados, à informação adequada e relevante para, em concreto, eu poder decidir, eu, cidadão, porque, mais uma vez, o centro de tudo é o cidadão. Não são os profissionais, não são as organizações prestadoras de cuidados de saúde, é o cidadão. As pessoas são o centro do sistema. E, portanto, essa decisão informada, livre, esclarecida, o tal consentimento informado que muitas vezes ouvimos dizer, tem que ser salvaguardado na íntegra. E em contexto perioperatório, nos blocos, é muitas vezes depreciado o valor da informação, porque é um direito do cidadão e um dever do profissional concomitantemente, para que efetivamente ele consiga decidir e dar-nos o seu aval, o seu consentimento, que tem que ser objetivamente livre e esclarecido. Também a informação em saúde, mais uma vez, é muito relevante percebermos que ela não é nossa, não é dos profissionais, não é das instituições, é propriedade da pessoa. A base 15 da Lei de Base de Saúde esclarece-nos relativamente a isto. E, portanto, é fundamental que eu acautele esta proteção e essa propriedade, e, por exemplo, no que diz respeito aos registros, é fundamental que percebamos que os registros são informação em saúde, logo são propriedade da pessoa. E, portanto, a não realização de registros é pura e simplesmente limitar a pessoa àquilo que é a sua propriedade e aquilo que é também a sua informação em dados de saúde, que pode ser absolutamente relevante e impactante para os seus direitos e a arguição dos seus direitos. E, portanto, a omissão da informação é um ónus que recai sobre os profissionais de saúde. Como é evidente, o objetivo da prestação de cuidados de saúde é a qualidade e, portanto, nós em tudo aquilo que fazemos devemos de primar por realizar cuidados seguros, eficientes, sempre com base na evidência e na ciência, realizadas numa perspectiva humanista, com absoluta correção técnica e a atenção àquilo que é cada uma das pessoas com que se nos depara. E, portanto, nós somos profissionais de saúde, temos um conjunto também de deveres éticos e deontológicos e, portanto, aqui já entra, já não a perspectiva dos deveres, das obrigações contratuais, mas as obrigações profissionais. As razões e a sujeição aos deveres éticos e deontológicos é efetivamente acrescido para os profissionais de saúde e em momento algum se pode prescindir do cumprimento dessas mesmas obrigações. E, portanto, entre os quais o dever de sigilo profissional, que é um pilar sustentável do exercício de todos os profissionais de saúde, em particular os que efetivamente são autorregulados, porque não podem, em momento algum, violar esse pressuposto e premissa basilar do seu exercício. Porque têm que considerar, mais uma vez, que a informação é propriedade do cidadão e volto a reforçar isto. Muito importante cumprir com todas as orientações. Reparem aquilo que, de facto, vos apresento, as orientações não só da OMS, e neste caso trago-vos em particular a cirurgia segura, que já são de 2009 e que tiveram respaldo nacional já em 2013 pela Direção-Geral de Saúde, através de uma norma, esta aqui que vos trago, e é absolutamente vital que a gente compreenda que, para além dos nossos deveres éticos e deontológicos, para além dos deveres contratuais, estes deveres inserem-se naquilo que é deveres profissionais e também deveres contratuais, ou seja, cumprir com aquilo que são as orientações objetivas e concretas de entidades que estejam acima hierarquicamente da nossa própria organização e que determinam as orientações para a realização e prestação de cuidados de saúde. Não podemos jamais incumprir, sob pena e risco, de, ao fazê-lo, podermos estar sujeitos ao exercício do poder disciplinar do Estado, das organizações, dos nossos reguladores profissionais e, inclusive, da própria via judicial. E, portanto,
são aqui pequenas chamadas de atenção fundamentais que vos queria deixar e que estejam despertos, em concreto, para estas relevâncias daquilo que eu já vos trouxe aqui. Ou seja, esta visão de que sobre a cirurgia segura e os seus pressupostos, sobre o dever de informação e o consentimento informado, sobre aquilo que é as boas práticas e o respeito pelas mesmas, que efetivamente cada vez mais nos venham escrutinar no sentido de perceber se fizemos ou não fizemos aquilo que nos competia. E dizer isto da forma como disse, é evidente que iremos aqui iniciar nestas questões das obrigações contratuais. E como vos falei atrás, derivam do próprio contrato de trabalho. E nós sempre que temos este exercício contratado para uma entidade, temos que ter a noção de que no momento em que o fizemos, aceitamos submeter-nos a prestar esse trabalho sobre uma tríade de poderes. O poder de direção, o poder disciplinar e o poder regulamentar. Indistintamente ser no setor público, ou seja, ao abrigo de um contrato público, que se submete à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, quer ao abrigo daquilo que é o Código de Trabalho. E isto é pertinente vocês perceberem, porque efetivamente as organizações hoje de saúde, por serem EPS, elas em si mesmo submetem-se ao Código de Trabalho. E, portanto, o Código de Trabalho é hoje uma referência importante, não só por isso, mas também para quem tem contrato de trabalho individual, mas também para quem tem contrato de trabalho em funções públicas, porque efetivamente se trabalha hoje numa organização que tem por obrigação cumprir com a lei, neste caso é o Código de Trabalho. Este poder de direção que aqui vos trago deve ser bem interpretado, porque é o empregador que tem a competência exclusiva de determinar os termos em que o trabalho é prestado. Mas existem limites, os que derivam do contrato e das normas que o regem. Ou seja, na prática, dizer-vos que o dever de obediência, o dever de cumprir com as ordens é um dever imperativo nestas organizações. Aliás, só não se deve cumprir ordens que sejam em si mesmo crime. E para os profissionais autorregulados, existe uma outra solução que é a autonomia técnica, que a lei também aqui consubstancia, que nos diz objetivamente que o trabalhador que detém autonomia técnica no exercício da sua atividade não pode estar sujeito à autoridade e ao poder de direção do empregador. Ou seja, não se sobrepõe o poder de direção, o poder de dar ordens do empregador à autonomia técnica. Mal era se assim acontecia, porque efetivamente, ao cumprir com as suas obrigações contratuais, punha em xeque as suas obrigações profissionais. E reparem nos deveres daqui que vos trago do empregador. Um deles, respeitar essa mesma autonomia técnica que, efetivamente, trabalhadores, como os médicos e os enfermeiros, em particular, têm que ter e têm que assumir e exercer com base nessa mesma autonomia técnica. É evidente que, existindo duas leis, Código de Trabalho e Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, poderá aqui criar algumas dúvidas, mas em concreto percebam que o que está legislado numa tem essa exata menção e respaldo na outra. Portanto, não há grandes modificações. Aliás, houve aqui uma consonância, uma convergência do legislador em dispor nestas duas leis os mesmos preceitos, as mesmas visões. Importa também dizer-vos que nós temos deveres ao abrigo do regime contratual que realizamos quando fizemos o nosso contrato de trabalho. E, em particular, existe aqui dois deveres muito impactantes. O dever da proteção do interesse público, ou seja, cumprir com a defesa desse mesmo interesse público, com o respeito pelas leis, pela Constituição, mas, em particular, pela proteção dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. E isto é muito importante que a gente, de uma vez por todas, compreenda que eu não posso demitir de proteger o cidadão que cuido, que está sob a minha tutela e responsabilidade, de tudo aquilo que possa ser impactante ou prejudicial para ele. Em igual medida, ao dever de zelo, eu tenho que conhecer as normas legais, os regulamentos, as ordens dos superiores hierárquicos e as suas instruções. E sempre atento ao objetivo da organização, mas nunca depreciando a minha autonomia técnica. Ok? Também é relevante o pressuposto das obrigações profissionais, ou seja, aquelas que derivam dos nossos códigos deontológicos, da regulação dos exercícios profissionais que os profissionais de saúde efetivamente desempenham e desenvolvem. Chamo aqui a atenção, no caso, trago-vos aqui especificamente o dos enfermeiros,
em que apenas mensurávamos que temos apenas um artigo com direitos, o artigo 96, e dou enfoque nesta perspectiva. O profissional enfermeiro, mas também o profissional médico, deve ser absolutamente livre no seu exercício profissional, sem qualquer limitação, excetuando a que deriva do código deontológico, das leis e, como é evidente, das regulações de exercício profissional. E é fundamental que a gente perceba que também tem direito a usufruir com condições de trabalho que garantam, de facto, o cumprimento e respeito por essas obrigações profissionais. E, como é lógico, que permitam exercer com qualidade e com segurança. Da mesma forma, aceder à informação para melhor decidir e para melhor prestar cuidados de saúde com qualidade e segurança. É fundamental que tenhamos esta percepção de que inibição de acesso à informação aos profissionais é limitar a segurança e a qualidade de cuidados, portanto, é um direito que lhes assiste. É também relevante a questão de termos os melhores e mais adequados, mais atualizados conhecimentos científicos e técnicos, sempre com respeito pela vida, pelo cidadão e adotando todas as medidas que visem dar condições para exercer com qualidade e com segurança. Como é lógico também aplicar e cumprir com todas as convenções e recomendações internacionais. Por exemplo, a questão da cirurgia segura. E comunicar tudo aquilo que possa ser, de facto, impactante para o exercício da profissão, a legis artis, a dignidade da mesma e a saúde e o bem-estar e a própria vida, no limite, do cidadão. É vital que a gente compreenda que os direitos dos outros são absolutamente impactantes para o nosso exercício. E para que nós realizemos esse mesmo exercício com excelência, nós temos que considerar que a nossa função e missão é responsabilizar-se por tudo aquilo que fazemos, dizemos e delegamos, e em igual medida proteger e defender a pessoa de tudo aquilo que seja práticas imorais, ilegais, que de facto não beneficiem em forma nenhuma o bem comum, a ética, aquilo que são os interesses e direitos dos cidadãos, e portanto temos que ter esta visão e esta compreensão. Também é fundamental que nós compreendamos o seguinte: não há nenhuma lei que diga que nós temos que prestar todos os cuidados e que assegurar essa mesma prestação objetiva, porque efetivamente pode ser difícil, eventualmente até impossível, prestar todos os cuidados. Mas há uma norma de uma lei, que é, neste caso, o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, que diz que nós temos que registar. Portanto, os registros são condição sine qua non e obrigatória do nosso exercício profissional. E temos que registar com rigor tudo o que vemos, e, portanto, observamos, e em igual medida todas as intervenções que realizamos. Para mais que não seja assegurar a continuidade de cuidados. Por exemplo, já fora do bloco operatório, noutro contexto, no contexto de internamento, a omissão dos registros é dizer objetivamente que não se prestaram cuidados. E isto hoje é extremamente impactante. E quando, em concreto, o cidadão se queixa e acede ao seu processo, e devo-vos dizer que hoje esse escrutínio está a ser também realizado por diversos gabinetes de advogados, que já perceberam aqui uma brecha, uma oportunidade no mercado para efetivamente fazerem negócio. E, portanto, nós temos que estar cientes destas obrigações e, acima de tudo, cumpri-las, sob pena e risco, mais uma vez, a ausência ou omissão de registro, para de violar aquilo que é uma propriedade do cidadão, é pôr-nos em xeque por não prestação efetiva de cuidados. Também já falamos daquilo que é o dever de informação e o consentimento informado, e como é lógico, o sigilo. Também falamos disso. É vital o cumprimento desta obrigação profissional, que também o é contratual, portanto, é partilhada, e é fundamental que a gente vá analisando sistematicamente aquilo que fazemos. Vá escrutinando, observando e, acima de tudo, avaliando aquilo que nós realizamos, para perceber onde é que existem lacunas a melhorar, a corrigir, e, como é evidente, também desenvolver processos de melhoria contínua daquilo que fazemos no nosso dia-a-dia. Só dessa forma é que atingimos a excelência do exercício. E, portanto, não há outra perspectiva daquilo que deriva do nosso exercício, que vai muito para além de desempenhar técnicas, de realizar intervenções. Normalmente estamos inseridos em contextos multidisciplinares e, portanto, também temos que ocupar o nosso posicionamento de forma assertiva, de forma objetiva, dentro das equipas multidisciplinares. Aliás, hoje temos que ter uma visão cada vez mais vasta sobre esta matéria e compreender que, sem esta compreensão
de existirmos enquanto equipas multidisciplinares, em que não estamos em nenhuma ilha, em que efetivamente uns com os outros temos que nos articular para melhor realizar as nossas prestações, em benefício de todos e em particular dos utentes. Portanto, também nos tem que levar a assumir esse mesmo posicionamento de uma forma objetiva, de uma forma concreta e, como é evidente, respeitando sempre aquilo que são as nossas intervenções autónomas e interdependentes, nunca nas interdependentes, depreciando da nossa autonomia técnica. Mais uma vez, é um enfoque fundamental que eu acho que cada vez mais nós, os profissionais de saúde, temos que assumir, temos que respeitar a autonomia técnica de todos os outros profissionais, temos que efetivamente ser parte da solução e não perpetuar os problemas, a complexidade dos mesmos, porque, de facto, se nós cumprirmos com aquilo que são as nossas obrigações contratuais e profissionais, certamente teremos contextos mais seguros, certamente teremos contextos mais qualificados e onde a qualidade brotará naturalmente do nosso exercício. Compramos cada um de nós com a nossa função e missão, assumamos esse exercício diferenciado e competente, acima de tudo, acautelando aquilo que é o nosso exercício e, como é evidente, os direitos e os interesses dos cidadãos que juramos proteger, defender e, dessa forma, ter o respaldo e o reconhecimento que, genericamente, a sociedade tem nos profissionais de saúde e que convém que mantenha. Obrigado a todos e até uma próxima.